Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Rabino Gershon Kwasniewski. Estamos ao vivo na CIBRA, na Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, em Porto Alegre, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Isto aqui será uma troca de ideias, os novos acordos de paz entre Israel e o mundo árabe. Gostaria de convidar para entrar aqui na nossa sala Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O convidado Sou o Rabino Gershon Kwasniewski. Lior Ben-Dor. Estamos ao vivo na CIBRA, na Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência. Baruch Haba, sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Isto aqui será uma troca de ideias. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite para ti, às 9 da noite em Israel. Estamos com Lior Ben-Dor. Eu gostaria de apresentar ele para os nossos convidados e para aqueles que estão se sumando. O convite para todos também de compartilhar a vossa página de Facebook, assim outras pessoas também irão acompanhar. Estamos aguardando o nosso segundo convidado, mas vamos apresentar a Lior Ben-Dor. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ocupa o cargo de diretor do Departamento do Egito e da África do Norte do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Começou a sua carreira faz mais de 26 anos. O seu primeiro trabalho no exterior foi na cidade de Cairo, no Egito. Logo viajou para a América Latina, esteve em Montevideo, capital do Uruguai, onde ocupou o cargo de cônsul e vice-embaixador do Estado de Israel. Quando voltou para Jerusalém, foi nomeado voceiro do mundo árabe e posso lhes dizer, eu já ouvi em muitas oportunidades falar a Lior Ben-Dor, para que vocês tenham uma ideia, fala fluente e quem não lhe conhece pode dizer que ele também é árabe. Está muito na moda aqui na América do Sul acompanhar o seriado Fauda, Lior. Então, ele fala assim fluente, como com aquele pessoal que atua em Fauda. Tu não sabes se é israelense, se é árabe, etc. Logo, trabalhou mais de 3 anos em Londres como conselheiro e também como homem que voceiro da embaixada. No ano 2009, chegou em Buenos Aires, capital da Argentina, com o cargo de ministro conselheiro. Na hora que voltou a Israel, voltou também para os assuntos que têm a ver com a mídia, comunicação, especificamente em árabe. E também está muito relacionado com o nosso país, com o Brasil, já que ocupou em Brasília o cargo de ministro da embaixada. Portanto, ficou aqui entre nós, no Brasil, e Lior fez, na hora que trabalhou aqui no Brasil, aproveitou também seu tempo para estudar, fez doutorado sobre as comunidades árabes no Brasil e estava esperando uma resposta final sobre o seu trabalho, sobre a sua tese da Universidade Bar-Ilan. Ele é poliglota, domina inglês, árabe, espanhol, português e também francês. Está casado com Mônica, nascida na cidade de Buenos Aires, e eles têm uma filha e um filho. Lior Ben-Dor, sejas muito bem-vindo. Que prazer te ter aqui conosco ao vivo desde Jerusalém. Olá, Rabino Gershon, que alegria estar com vocês hoje. Nessa conversa aberta, assim se chama. Sim, e também é uma grande alegria para mim voltar para o Brasil, mediante esta internet, esta conversa em Zoom, porque gostei muito do meu trabalho, da minha experiência em Brasília, no Brasil. Ótimo, ótimo. Então conheces muito bem o nosso país, trabalhaste aqui, estudaste aqui. Se eu não me engano, a gente também se conheceu lá em Jerusalém, no Mahon Shechter, compartilhamos ali algum evento comum, antes da tua vinda para o Brasil. Então, a gente já se conhece há muitos anos atrás.
Aqui, como eu disse, no Brasil às 4:07, em Israel às 9:07. Estamos aguardando a entrada de Khalid Jamal, dirigente da comunidade árabe de Lisboa, que está por ali. Eu já falei há pouco com ele e está para entrar a qualquer momento na nossa página de Zoom. Então vamos começar a aquecer o nosso debate, esta troca de ideias. Em primeiro lugar, e até chegar o Khalid, me contas um pouquinho como está a situação do corona em Israel, algo que também preocupa aqui na América do Sul. Como está a situação? Sim, como a maioria dos países do mundo, a gente também está sofrendo do corona. Tem muita gente contagiada, mais de 1.000 mortos. As escolas ainda estão fechadas, as universidades também. No trabalho, por exemplo, no ministério, nós todos nas oficinas governamentais trabalhamos 70%. 30% de nós ficamos em casa e nos turnamos. Sim, e também estamos muito felizes com essa novidade, boa novidade do Pfizer e da Moderna, que lograram inventar esse remédio. E como está também a pesquisa em Israel? Porque também Israel, logo no início, tinha dito que, bom, estariam prontos e preparados. Estão também os laboratórios israelenses, continuam com a pesquisa ou ficou um pouco mais parado a pesquisa? O que eu sei é que essas empresas ou companhias internacionais lograram já descobrir ou inventar esse remédio. Nós ficamos muito felizes quando vimos ontem, nos últimos dias, o científico principal da Moderna. O nome dele é Tal Zaks, é israelense. Ele falou aqui no noticiero israelense, em hebraico. Sua mãe resulta que mora aqui em Israel. É israelense, mas nos últimos anos parece que mora nos Estados Unidos. De alguma maneira, participamos nesse logro. Tá certo, tá certo. Bom, vamos começar. O nosso amigo português, com quem já nos comunicamos há pouco, deve estar entrando, sem dúvida, na nossa página de Zoom. Mas vamos começar a falar e quem quiser também enviar perguntas, sugestões, pode ali escrever via chat, no chat. Ali a Marlene Preger, Avner Glückstad, Heidi Loren Hoffman já se manifestaram, já estão conosco. Então, agradecer àqueles que queiram fazer perguntas, se manifestem também via chat. Nós temos uma realidade, nós temos o que motivou este encontro, são os acordos de paz recentes assinados entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, mas nós temos precedentes. Isto aqui não são os primeiros acordos de paz entre Israel e os países árabes. Então eu gostaria de lembrar, por exemplo, e tu me corriges, nós temos o acordo de paz com o Egito em 1978, nós temos o acordo de paz com a Jordânia em 1994 e temos estes acordos de paz em 2020. Os acordos de paz anteriores, tanto de 78 como de 94, custaram muito caro para Israel. Tá? Custaram vidas. Lembramos, e isto aqui é bom de lembrar a história, porque podemos ter muitos jovens também acompanhando este momento. Tivemos o assassinato de Anwar el-Sadat, tivemos o assassinato de Yitzhak Rabin, de bendita memória, tanto um mandatário do Egito como um primeiro-ministro israelense pagaram com suas vidas
pelos acordos de paz. Obviamente que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também está sendo muito questionado por algum setor, mas a grande maioria da população israelense aceitou muito bem. Quero saber um pouquinho, vamos pela população, o dia a dia. Sim, agora não falando com Leon Ben-Dor, diplomata, Leon Ben-Dor, cidadão israelense, como foi essa reação da população ante estes novos acordos de paz? Em Israel somos 9 milhões de habitantes, a maioria de nós somos judeus, mas também a quinta parte são árabes. Todos nós queremos viver em paz com todos nossos vizinhos. E nossos vizinhos são muitos, são 400 milhões de árabes. Apenas. Apenas. A eles temos que acrescentar 600 milhões de muçulmanos que não são árabes, por exemplo, os habitantes da Turquia, do Irã, a metade da população da Nigéria e muitos mais, ok? Paquistão, ok? Então, 400 milhões de árabes. Agora estamos vivendo, podemos dizer, com o terço deles, porque com o Egito é o país árabe mais poblado, com 100 milhões de habitantes, Jordânia, 9 milhões, e agora os Emirados e Bahrein, que tem em conjunto 1,5 milhão. Assim que vivemos em paz, pelo menos paz de contrato, com o terço de todo o mundo árabe. Mas, com certeza, ainda temos muitos obstáculos, muitos problemas, ainda muitos, até da Jordânia, do Egito, não estão felizes com essa paz com Israel. Temos muita hostilidade da parte deles. Com o Egito, por exemplo, não temos cooperação normal, não temos cooperação civil, temos uma cooperação militar, estratégica, temas de segurança, mas, por exemplo, não podemos receber, infelizmente, nenhuma delegação do Egito de médicos ou de jogadores de futebol ou atores do cinema. Nada. Israel, ou todos os israelenses, estamos falando da população israelense, queremos realmente viver em paz de boa vizinhança. Graças. Obrigado. Com todos nossos vizinhos. Agora, com essa paz que acabamos de assinar com os Emirados e com Bahrein, parece que todo o conceito vai mudando, porque com eles vamos ter uma paz não só entre governos, senão paz entre os cidadãos, entre os povos. Eles estão não menos entusiasmados que nós de fazer esta paz, de construir essa paz, de fazer muitos projetos em comum. Em todas as áreas possíveis, na agricultura, tecnologia, investigação médica, sim, dessalinização de água, segurança de alimentação, turismo. Vamos receber muitos turistas, espero, desses países, e espero que eles acho que eles vão ter a oportunidade de orar na mesquita, todas as mesquitas em Jerusalém, mais que nada na mesquita Al-Aqsa em Jerusalém. E isso significa muito para nós. Os recebemos com todo o coração. Muito bem, Lior Ben-Dor, palavras iniciais. Eu quero dar as boas-vindas ao meu caríssimo amigo Khalid Jamal, quem está em Lisboa, Portugal, dirigente da comunidade de árabes de Portugal. Nasceu justamente em Portugal, filho de uma família de origem indiana e árabe. Árabe de que lado, Khalid? Qual é a origem árabe da tua família? De que terras?
Bom, deixem-me começar por saudar todos aqueles que nos ouvem. Eu falo um português de Portugal, portanto, um pouquinho mais carregado do que aqueles que nos ouvem noutras geografias, designadamente no Brasil, e dar um abraço de saudação e muito caloroso, começar por dizer assalamu, assalamu alaikum, shalom aleichem, como se diz, e Aleikum salam. para aqueles, Salam para alaikum. católicos, Rahmatullahi wa barakatuh. muito obrigado, Shukran. E Pax para alguns católicos que eventualmente nos poderão estar a ouvir também. E, portanto, felizmente esta palavra paz deixou de ser uma miragem, parece, e deixou de ser um desejo e começa, felizmente, a ser uma realidade naquela geografia, naquelas zonas. Mas antes de irmos ao tema que nos traz aqui, respondendo à pergunta do meu amigo, devo dizer que é precisamente dos Emirados, portanto, tenho parte da família, a maior parte da família é originária da Índia, mas uma parte da família vem precisamente dos Emirados, portanto, vem mesmo a calhar, de facto, o Muito tema bem, que estamos... então realmente estamos em tema. Deixa continuar a apresentação e depois volto a ti. O Khalid Jamal, sim, o seu percurso acadêmico fez no colégio Balsacina e na Universidade Católica Portuguesa e também estudou em Harvard Business School. No plano institucional destaca-se a presença na equipe da Missão Permanente de Portugal junto às Nações Unidas. Também ele faz parte da direção da comunidade islâmica do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação e do criado Observatório do Mundo Islâmico. É presidente do Conselho Fiscal da Real Associação de Bombeiros Voluntários de Lisboa, de Portugal India Business Hub e do Rotary Club. É membro do Grêmio Literário, Sociedade de Geografia e da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e cavaleiro da Ordem Pro Scientia e Innovatio. Participa semanalmente do programa de rádio E Deus Criou o Mundo, na Antena 1 de Portugal, sim, pois nós temos também aqui Antena 1 no Brasil. No seguimento da audiência com o Papa Francisco, integra a Comissão de Jornalismo e Tradições Religiosas, é um grupo convidado de honra do governo norte-americano, participou e foi ali onde eu conheci a Khalid, do IVLP, International Visitor Leadership Program. Passamos 2 semanas fantásticas nos Estados Unidos, convivendo com líderes religiosos de todas partes do mundo, e aí tive realmente a bênção e o prazer de conhecer a Khalid. Bom, a temática do nosso encontro foi Interfaith Meeting and Dialogue. Este é um programa muito importante, completou este ano 80 anos, está completando 80 anos de existência, o IVLP. Também participou como diputado, foi candidato a diputado da Assembleia da República, embaixador da campanha Reset, enfim, ele tem um currículo muito interessante e participa, sim, num grupo europeu cujo principal propósito é desconstruir a narrativa de ódio que liga o Islã com o terrorismo. Então, acho que nós estamos falando com uma pessoa adequada, indicada, que conhece o mundo árabe melhor que ninguém, porque faz parte desse mundo árabe. E acho que é muito importante ouvir a tua voz, Khalid, em relação a estes acordos de paz que foram assinados recentemente entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Uma pergunta, tu já conheces Israel? Já estiveste em Israel? Visitaste alguma vez Israel? Com muita pena minha, nunca fui àquilo que se considera a Terra Santa, não é? E, portanto, para nós muçulmanos, como sabemos, não é menos importante, não é? Aliás, eu gosto muito de começar por dizer que aquela zona, toda aquela zona da Mesopotâmia, mas Jerusalém em concreto, todos nós temos uma ânsia enorme, seja judeus cronologicamente, seja os cristãos e seja nós muçulmanos, temos uma ânsia enorme por conhecer Jerusalém, porque ao fim e ao cabo foi naquela zona do mundo que todos nós nascemos, ou todos nós somos originários daquela zona, não é? E isso acho que é um facto inegável e indesmentível por todos. E é com muita pena que de facto ainda não foi, mas agora com certeza que vamos ter a oportunidade nos próximos tempos para lá ir, e estou com muita vontade de facto de ir a Jerusalém.
Muito bem. E como o mundo árabe recebeu, como a comunidade, por exemplo, islâmica de Portugal recebeu esta notícia dos acordos de paz? Em reuniões, nas associações, nas instituições, se comenta, não se comenta, se celebra, se apoia, se ignora, se é indiferente. Olha, eu gostava de comentar isso, mas antes disso vocês vão me deixar aqui, não contar uma história muito longa, mas uma história pequenina que eu acho que vale a pena partilhar para início de conversa e até para que as pessoas percebam um bocadinho qual é que é a minha visão sobre o assunto e porque é que nós estamos a discutir este tema tão importante que provavelmente vai mudar a história da humanidade, ou especialmente das relações que são tensas e um bocadinho acutilantes, não é? Naquela zona do globo. E eu queria começar por partilhar uma história que aconteceu aqui em Lisboa, em Portugal, Lisboa, num sítio muito pequenino, num país com 10 milhões de habitantes, mas que é um país, como vocês sabem, já dividiu o mundo a meio com a Espanha no Tratado de Tordesilhas. Portanto, este país pequenino que é Portugal, apesar da sua dimensão pequena, é um país que teve uma influência muito grande. Bom, os brasileiros, nós temos algumas feridas por sarar do passado com os brasileiros, e isto é interessante dizer-se porquê. Porque da mesma forma pode haver algumas feridas entre os nossos irmãos palestinianos ou israelitas. E é verdade, é próprio da natureza humana as pessoas zangarem-se. Eu zango-me com o meu pai, eu zango-me com o meu irmão, com as pessoas de quem gosto, com as pessoas de quem gosto, eu zango-me. Mas é preciso que depois dessa zanga haja lugar para a paz. Todos os nossos líderes religiosos, sejam católicos, sejam rabinos, sejam imãs, dizem uma coisa: não há família sem perdão. Não há irmandade, não há humanidade sem perdão. E, portanto, as pessoas têm que se perdoar umas às outras. É isto em que eu acredito. E eu costumava dizer, Portugal é um país que, como sabem, teve uma expansão, um período da sua fase colonizador, não é? Esta palavra é quase um monstro, não é? Ninguém pode falar em colonialismo, que as pessoas assustam-se logo, e é politicamente pouco correto falar em colonialismo. E eu, como costumo brincar, enfim, já tive o privilégio de estar numa missão diplomática nas Nações Unidas, e costumo, aqui o Lior é diplomata, portanto também posso brincar com isto, dizer que nós temos a mania de dizer, na versão ocidental da história, que nós descobrimos o Brasil. Os brasileiros, com sua justiça, dirão: não, nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos por vós, porque já havia civilização aqui antes de vocês cá entrarem. Atenção, não se iludam vocês europeus. Hoje em dia, para ser politicamente correto e diplomático, eu deveria dizer que houve um fluxo migratório, porque isso é um termo que não choca ninguém. E então, este país, que é um país, enfim, recheado de experiências, com vivências muito grandes, ainda há uns dias estive a conversar com uns cidadãos de origem do Sri Lanka, que conheceram um amigo comum na Indonésia, e quando se aperceberam que eu era português, queriam vir falar comigo. Porquê? Porque Portugal goza dessa, os ingleses chamam warm welcoming, não é? Mas no fundo, de certa forma, é um país amigo, friendly, amigável das nações, não é? Até porque também sendo um país pequenino não ameaça ninguém, não é? O que já não acontece o mesmo com Israel, que apesar de ser um país pequenino, tem de facto uma notoriedade, uma malha, uma relação de influências muito grande a nível mundial. E, portanto, isto para vos dizer o seguinte: aqui em Portugal, a nossa vivência entre árabes, ou melhor, portugueses, professam a religião islâmica, e a comunidade de judeus, mas que se identifica como comunidade israelita de Lisboa, tem uma relação muito próxima e muito irmã, para não dizer que somos filhos da mesma mão, somos como os dois dedos da mesma mão aqui em Lisboa. E então vamos começar pelas coincidências. Para já, as duas têm a designação CIL. A nossa é a Comunidade Islâmica de Lisboa, e a comunidade israelita é a CIL, Comunidade Israelita de Lisboa. Daí que as pessoas às vezes até confundem. Segundo, são comunidades que, apesar de serem minoritárias, há muito poucos judeus em Portugal, cerca de 5 mil estima-se, e há cerca de 50 a 70 mil muçulmanos, agora, mas na altura havia muito menos. A comunidade israelita é uma comunidade que surge muitos anos antes da nossa, cerca de quase 50 ou 70, para não dizer 100 anos, e é uma comunidade que, apesar da sua pequenez, em termos estatísticos, de serem poucos judeus,
e isso reflete-se a nível mundial, não é? Infelizmente não há muitos judeus, por conta, infelizmente, da questão trágica que nós sabemos, não é? Não vale a pena estarmos a esmiuçar o tema, mas é inevitável falar disso e de facto, assumir que a questão do Holocausto marcou estatisticamente o crescimento da população judaica e a sua expansão a nível mundial. E, portanto, a comunidade em Portugal é uma comunidade muito pequena, mas é uma comunidade que, apesar da sua pequenez, é uma comunidade que sempre se caracterizou por uma enorme influência. Quando eu digo influência, atenção, não confundir com lobby ou não confundir com a capacidade de perverter o sistema. Não é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma boa influência. Estamos a falar de pessoas que se marcaram por ser pessoas notáveis no seio da sociedade portuguesa. Pessoas que, como eram uma minoria, nós também temos essa tendência. Bom, nós temos que estudar mais do que os outros, nós temos que ser melhores no bom sentido do que os outros, porque só assim é que a pessoa vai olhar para alguém com o sobrenome Roy ou para alguém de nome Joshua ou Khalid e dizer, bom, afinal esse cara é um cara bacana e é um cara que vale a pena ter aqui, não é? E, portanto, todos nós, de um modo ou de outro, fomos imigrantes, ou as nossas comunidades se situaram cá. Os judeus tiveram um passado trágico no período da Inquisição, porque foram expulsos comumente com os muçulmanos de Portugal, mas a comunidade israelita de Lisboa é uma comunidade muito especial. E porquê que é uma comunidade muito especial? Só para vos dar uma ideia, a Academia das Ciências de Lisboa, que é a associação mais galardoada e considerada a elite dos académicos e dos cientistas em Portugal, uma nata ou um grupo muito restrito em que poucas pessoas podiam entrar, foi presidida pelo professor Amzalak, que era um judeu da comunidade israelita. Aliás, há uma rua em Lisboa com o nome do professor Amzalak. E, portanto, a comunidade israelita foi sempre uma comunidade absolutamente notável. O primeiro médico a fazer a circuncisão em Lisboa, que nós muçulmanos também fazemos, era judeu. Ainda hoje, nós muçulmanos, quando fazemos a circuncisão, que é obrigatória, nós não temos médicos muçulmanos para a fazer cá. Nós vamos aos nossos irmãos judeus e eles é que nos fazem. E então, essa amizade, esses laços, essas relações existiram desde sempre. E são tão profundas, amigos, que o nosso presidente da comunidade, Abdul Vakil, que saiu agora o ano passado, portanto, este ano houve eleições, e ele, depois de 33 anos à frente do posto, digamos assim, com esta árdua missão de conduzir os destinos da comunidade, deu lugar a um outro presidente. Mas este presidente, o Abdul Vakil, que eu tenho o privilégio de chamar meu tio, porque é uma pessoa muito próxima da minha família, ele, quando se casou, o casamento dele, quem fez o halal, como nós dizemos, ou quem abateu o cordeiro, o cabrito, os frangos que deram origem ao banquete do casamento dele, foi o Rabino Assor, que foi durante 50 anos rabino da comunidade israelita de Lisboa e que é pai do Isaac Assor, que é o homem que foi o Kazana da Sinagoga de Lisboa, e que é o homem que faz comigo o programa na rádio semanalmente. Portanto, é um irmão nosso judeu que faz esse programa comigo. Portanto, isto para vos dizer o seguinte, que as comunidades aqui em Portugal têm esse histórico de boas relações, e nós, muçulmanos, na altura não tínhamos acesso à carne halal cá, e, portanto, recorríamos ao talho da comunidade judaica, comunidade israelita, para recorrer, no fundo, para termos carne, porque senão tínhamos que andar a comer vegetais e se calhar não tínhamos esse problema. Portanto, as nossas comunidades sempre foram comunidades muito próximas e muito amigas. Como é que nós podemos transportar, e porque eu estar-vos a contar esta história, não é para vos maçar com uma história longa, como é que nós podemos transportar este exemplo para outras zonas do globo? Deixem-me que vos diga da minha sensibilidade. Eu fui ensinado e cresci numa família em que sempre me disseram que nós tínhamos mais de comum com os judeus do que com os católicos, por exemplo. Que sempre me disseram que aquilo que nos une é superior àquilo que nos diverge. E, portanto, se nós recuarmos, se calhar, 20 ou 30 anos atrás, de facto é verdade, houve ali algumas questões políticas, nós sabemos todas essas questões, não vamos transportá-las aqui para o nosso debate. Mas, independentemente das tensões passadas que existiram, e algumas ainda existem na zona, também é preciso reconhecer, eu acho que os povos árabe e israelita são povos irmãos. Ou seja, o judeu é irmão do muçulmano. E eu muitas vezes digo, e aqui o nosso rabino Gershon teve a oportunidade de me ouvir dizer, no US Department of State, na Casa Branca, em todos os sítios onde eu fui, que é muito importante que os imãs e que os rabinos e que todos aqueles que são agentes políticos com responsabilidade e com intervenção
possam, uma só voz, dizer que nós somos irmãos, que tenham a coragem de dizer que nós somos irmãos. Porque não basta dizer nos chamados high-level meetings, não é? Quando temos políticos a cortar fitas e tal, desculpem dizer isto parece mal, enfim, todos nós estamos cheios, com o coração cheio e de facto dizemos que somos irmãos. Mas é preciso que dentro das mesquitas, dentro das sinagogas, dentro de todas as congregações religiosas, nós tenhamos a coragem de dizer que os judeus são meus irmãos. Se eu considero aqueles que não têm religião meus irmãos, como é que não hei de considerar os judeus? Faz parte da minha obrigação, da minha conduta, da minha maneira de estar enquanto muçulmano, enquanto bom muçulmano que quero ser, de facto considerar isso. E, portanto, se vocês repararem, até do ponto de vista da tradição religiosa, da tradição, por exemplo, nós não temos santos, como vós também não. Nós, por exemplo, não temos representação por forma de imagens, como vocês também não. Ou seja, eu tenho vindo a debater há 5 anos um programa na rádio com 2 pessoas, um católico e um judeu, o Isaac, e é muito interessante porquê? Porque o que nós temos constatado, eu e o Isaac, é que aquilo que nos une é superior àquilo que nos separa. E, portanto, David, só fazendo uma pausa, porque o tempo vai correndo e acho que é importante ouvir e fazer essa troca de ideias. Para responder, como nós dizemos assim, direto. De forma sharp. Foi abordado estes acordos de paz, essa união levou também a comentar... Eu comecei por dizer, na base, digamos assim, só queria dar um último exemplo, quer dizer, eu mais facilmente faço a minha oração numa sinagoga do que faço numa igreja. Porque lá está, na sinagoga não há imagens e eu mais facilmente faço a oração lá. Mas indo agora ao encontro do tema que nos traz aqui. De facto, há aqui, com toda a verdade vos digo, que há aqui mixed feelings, como os ingleses dizem. O que é que são os mixed feelings? Temos pessoas que continuam numa postura casmurra e teimosa a dizer não, este acordo não faz sentido, não faz sentido abrir relações diplomáticas com um país como Israel, porque Israel é o inimigo dos muçulmanos. Bom, ainda há gente que pensa assim, embora eu acho que seja cada vez mais ou tendencialmente uma minoria. E porquê que é uma minoria? Por uma razão simples, companheiros. As pessoas estão cansadas de guerras, as pessoas estão cansadas de massacres de parte a parte. Aqui não vamos pôr a culpa em Israel e não vamos dizer que Israel é o mal dos mundos da humanidade. Porque eu não aceito, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista factual, que se diga que os nossos irmãos israelitas são um monstro da humanidade. Eu não aceito isso e não posso compactuar com isso. Mas também não posso compactuar que se diga que os palestinianos são mal de tudo. Deixa passar um pouquinho a palavra para Lior. Como Israel e como a diplomacia israelense lida com esse estereótipo? Sí, ese estereotipo que o Khalid acaba de colocar, sí, a veces o mundo árabe enxerga a Israel como inimigo. Como se desconstrói esse imaginário popular que tem muito de antissemitismo? Verdade. Primeiro que nada, estou muito feliz de ouvir essas palavras boas do Khaled, ele destacou que muita gente já está cansada, acho, das ideologias de odeio, de hostilidade, do nascerismo, panarabismo, hostilidade contra Israel, das guerras. Não, a gente quer viver em paz, quer viver uma vida normal. O que a gente vai fazendo no Ministério de Relações Exteriores já faz muitos anos. Temos uma atividade muito forte nas redes sociais. Temos uma página web em árabe que se chama Israel Tatakallam bil Arabia. Israel está falando em árabe. Onde eu costumo acompanhar essa página. E é uma página fantástica. Que bom, que bom. Todos os dias colocamos aí vários posts sobre informação sobre Israel, não só sobre os temas políticos, sobre a cultura em Israel, a coexistência em Israel entre árabes e não, entre judeus e não judeus, árabes, drusos, beduínos, muçulmanos, armênios, circassianos, não sei. Sobre a cultura em Israel, a arte em Israel, o cinema em Israel. Ok. Então, damos conta, ou seja, que muitos e muitos
mas dos árabes, desses 400 milhões de árabes, cada dia são mais os que entendem que o problema maior deles não é o Israel, o problema maior deles não é o conflito entre palestinos e israelenses. Entendem também pela primavera árabe que começou em 2011, que tem muito banho de sangue dentro do mundo árabe muçulmano que não tem nada a ver com Israel, nada a ver com o conflito palestino-israelense. A matança no Iraque, a matança na Líbia, na Síria, no Iêmen, não tem nada a ver com Israel. Então, eles entendem que alguém está mentindo acá, alguém está lavando o cérebro deles, sim? E eles entendem, querem visitar Israel, querem colaborar com Israel, querem fazer negócios com Israel. Então, a gente tem esperança, a gente fica cada dia mais otimista com essa mudança. Também quero me referir a que o Khalid falou sobre a coexistência milenária entre muçulmanos e judeus. É verdade, quando eu trabalhei no Egito, no Cairo, eu lembro, e eu era jovem ainda, faz 25 anos, mas eu lembro egípcios que tinham 50, 60, 70 anos. Eles me contaram que eles lembram muito bem a boa vizinhança deles com os judeus do Egito antes deles ir para Israel. Como eles jantaram juntos, visitaram as casas um do outro. Então, o problema, acho que vocês concordarão comigo, o problema é a politização do assunto, porque a religião muçulmana é moderada, é pacífica, é harmoniosa. A religião judaica também, mas alguém politizou esse assunto e muita gente agora está pagando o preço. E a gente tem que trabalhar muito para contrarrestar, para enfrentar ou para levar as coisas para outro caminho. Lior y Khalid, estamos ante una mudanza de quien está ocupando a cadeira principal da Casa Branca. Donald Trump está saindo, está entrando Joe Biden. Estes acordos de paz foram feitos também com a participação dos Estados Unidos. Vocês acham que a curto prazo, com a mudança de quem está governando ou quem irá governar os Estados Unidos, iremos ter mais acordos de paz com o mundo árabe ou fazia parte de uma política exterior muito forte do governo republicano de Trump? Nós vamos continuar sendo testemunhas destes acordos de paz ou vai parar aqui com Emirados e Bahrein? Gershon, se calhar começo eu dizendo o seguinte, ainda para dar uma continuidade, gastar mais 30 segundos dizendo o seguinte. Primeiro, a quebra de estereótipos é fundamental. Eu estava há pouco a dizer, mas há imensos, não é? Aquela ideia de que os árabes são todos donos de um poço de petróleo, a ideia de que os judeus são todos extremamente influentes e são os maiores lobistas e são quem manda nas finanças. Bom, de facto, os nossos irmãos judeus têm um poder e uma influência forte na economia norte-americana, mas é por isso que se pode dizer e criar esses estereótipos, que essa quebra de barreiras é fundamental para que nós consigamos evoluir no discurso. Em segundo lugar, há uma coisa que é muito importante. Daqui a 20 ou 30 ou 50 anos, ninguém vai falar mais na questão do conflito israelo-palestiniano. Os jovens já não querem saber disso. Os jovens acham que esta narrativa do lado da Palestina, criando o monstro Israel, e do lado de outras pessoas criando, enfim, de certa forma, a ideia de que todo o Islão está ligado ao terrorismo, é uma narrativa gasta.
E por isso é que eu acho, e para terminar este assunto, e para passarmos para a sua pergunta, que de facto, para já judeu e muçulmanos, como disse, são irmãos, seja naquela zona do globo, seja em qualquer zona. Mas nunca houve aqui uma tensão... houve uma tensão criada, como o Lior disse bem, pelo fenómeno da politização, porque de facto o humanismo e a irmandade entre os povos já existia e sempre continuará a existir, não é? E por outro lado, é muito importante isto, é muito importante que as pessoas tenham de facto consciência de uma vez por todas que é preciso um virar de página naquela zona. E eu acho que, e aí acredito, que esta abertura de relações, a criação de relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos, porque vamos lá ver uma coisa, eu não quero ser deselegante nem desmerecer nenhum país, mas há países como o Egito, como a Jordânia, etc., que embora sendo importantes para aquela zona e sendo vizinhos de Israel, não têm a mesma importância no mundo árabe, especialmente no GCC, nos países do Golfo, como os Emirados. Os Emirados sendo um hub, para já é um país muito importante porque é um hub naquela zona, não é? E é um país que tem uma visão de futuro e que se transformou num país cujas relações, para já, cujo secularismo é quase, enfim, absoluto, não é? Ou seja, eu quando estive lá o ano passado, tive o privilégio de ir quando da visita do Papa Francisco aos Emirados. E, de facto, o meu colega católico viu com muito agrado a circunstância de haver pessoas com uma cruz, porque ele achava que num país como os Emirados, em pleno Médio Oriente, que ninguém podia andar com uma cruz sob a pena de ser considerado blasfemo, ou de ir parar às chamas, ou de ser assassino, de ter uma pena, uma sanção muito pesada, não é? Felizmente os países árabes estão a mudar nesse aspecto, fruto também de uma pressão económica, uma pressão externa muito grande, fruto de uma observação da Carta dos Direitos Humanos que tem que acontecer, ou seja, essa mudança é o imperativo. Aqui estou a fazer um raciocínio introspectivo e exegético em relação ao mundo islâmico, não é? Quer dizer, portanto, o mundo islâmico tem de dar o exemplo e, de facto, tem de começar a criar laços de relação. Primeiro tem que cessar a intriga, não é? E segundo, para além de cessar a intriga interna, tem que, de facto, dar exemplo. Deixem-me só rematar, para depois responder à sua pergunta, com uma coisa muito interessante, que resulta daquilo que eu chamo a minha estatística de bolso, e que eu dou sempre o exemplo aos meus jovens na comunidade e a outros. Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, vêm-me dizer, não, os judeus são contra os muçulmanos, os israelitas criaram uma intriga contra os muçulmanos. E eu, quando ouço um jovem a dizer isto, chamo-o para o pé de mim, senta lá aqui. Diz-me lá quais são as tuas ideias. E ele começa dizendo isto, dizendo aquilo, alimentado pela propaganda dos mídia, que mais uma vez criam esta narrativa e criam este fenómeno desta rejeição ou desta aversão contra o Estado de Israel. Bom, e eu digo, olha, deixa-me dizer uma coisa, sabes que mais? Deixa-te preocupar com os outros. Porque mesmo que os israelitas ou mesmo que os judeus quisessem prejudicar, se nós estivéssemos unidos e não tivéssemos intriga nos nossos países, a comunidade islâmica seria forte. Portanto, aquela fantasia antiga de unificar todo o mundo árabe, unificar todas as potências do mundo islâmico contra Israel, contra os judeus, isso é um disparate. Isso não existe porque os árabes os árabes do Maghreb, da Argélia, Marrocos, Tunísia, têm os seus quês e têm os seus problemas com os árabes do Golfo. Por outro lado, mesmo entre o Maghreb, a Argélia com Marrocos, Tunísia, eles têm tensões e problemas também políticos. Portanto, vamos deixar a política de lá e vamos passar à vida real. Para responder à pergunta do nosso amigo, que eu já não me recordo qual é, desculpa, qual é que era? De Donald Trump. Donald Trump. Eu não acho que os Estados Unidos, o Lior é uma pessoa bem mais habilitada do que eu para responder a isso. Eu ontem estive a gravar um programa na rádio sobre isso e um dos assuntos que foi discutido foi o facto de Joe Biden ser autoproclamado como um católico, não é? Honestamente, eu acho que muitas vezes, e não estou a criticá-lo, estou simplesmente a narrar um fenómeno, há uma instrumentalização da religião para fim político. E todos os políticos fazem isso, de uma forma maior ou menor. Se calhar eu também posso fazer isso quando me auto-intitulo muçulmano e ando com um Corão na mão, não é? Ou seja, se calhar sirvo-me do facto de ser dirigente da comunidade islâmica, de aparentar ser um bom crente e de ter uma boa conduta na parábola do bom samaritano, para se calhar extrair algum fim para mim. Portanto, para mim é normal, embora às vezes acham um bocadinho excessivo, que os políticos instrumentalizem a religião em função da sua conveniência. Veja-se o exemplo passado de Trump, pegava numa Bíblia, o exemplo de Bolsonaro, enfim, não vou explorar aqui isso.
Agora, eu não acho que a política externa norte-americana mudou nos últimos anos e vai mudar para os próximos 50 anos. Porquê? Porque, de facto, é uma política definida, é um país que tem, de facto, o seu peso, não é? Dizia-se que o presidente norte-americano era o líder do free world, portanto, o líder do mundo livre. Não sei se hoje é assim. Os Estados Unidos, de facto, perderam algum protagonismo, mas continua a ser muito importante e continua a ser não só o garante da paz mundial, o garante do progresso científico, etc., etc., perdendo algum protagonismo para outras potências noutras zonas do globo. O que é que eu quero dizer com isto para terminar? Quero dizer que eu não acho que a política externa norte-americana vá mudar. Não precisamos ir a Clinton para isso, podemos ir a George Bush filho e perceber que George Bush tinha um discurso, filho, mais aguerrido, mais ríspido, mais severo. Depois, entretanto, tivemos um político e um presidente muito carismático, que alguns entendiam como Obama, que tinha um discurso mais suave, mais smooth, mais macio, mas que ao mesmo tempo sabemos que foi Obama, que se calhar os muçulmanos achavam que era o mais amigo, foi Obama que fez a maior transferência de verbas para Israel. E, portanto, os Estados Unidos é um país aliado de Israel, historicamente e desde o início. Aliás, no Conselho de Segurança das Nações Unidas também é um país que afirma sistematicamente isso. E, portanto, eu não acredito que o presidente Biden vá mudar, seja dar mais força ou menos força. Quer dizer, eu acho que a política externa anda por si mesmo e não vai impactar nesse aspecto. Agora, claro, os Estados Unidos podem e devem jogar um papel muito importante na configuração das relações destes países, especialmente tendo um maior enfoque e visando a paz e que talvez mais países façam acordos de paz. Porque há aqui uma questão muito importante, Gershon, para terminar. Vocês lembram-se, há uns anos atrás houve um voo que transportava cidadãos israelitas, mas que aterrou na Arábia Saudita de emergência e cujos cidadãos não puderam sair. Isso foi um drama, porque a Arábia Saudita não autorizou que os cidadãos, por terem estado em Israel, era quase como se estivessem impuros. Isto não faz sentido, não é? Até do ponto de vista humano, não é? Uma pessoa está com fome, seja judeu, não judeu, muçulmano, árabe, seja o que for, eu vou ajudar essa pessoa, não é? A minha humanidade obriga-me a isso. E como sabemos, este paradigma foi reinaugurado porque o primeiro voo que sobrevoa o espaço aéreo saudita, que depois entra em Tel Aviv, ou foi com destino a Tel Aviv, foi o voo do Air Force One de Trump. Trump sai diretamente da cidade de Riad para Tel Aviv. A seguir, a Air India, como sabem, abre o voo e agora, como sabem, penso que é a El Al e a Emirates vão fazer voo de Tel Aviv, é Etihad, pronto, diretamente da Abu Dhabi para que a companhia de bandeira Emirati e a companhia israelita vão começar a fazer voos. Ou seja, aquilo que o Lior disse é muito importante, e eu termino com esta nota. É muito importante que a normalidade, as relações do cotidiano, as relações do dia-a-dia entre árabes e israelitas, entre aqueles países daquela zona, que ao fim e ao cabo são vizinhos e que têm muito em comum. Veja-se o exemplo da gastronomia. Quem é que não gosta de um falafel? Quem é que não gosta de um hummus? Quem é que diz que isto é comida israelita ou comida árabe? Isto é comida daquela zona. Ninguém pode dizer, ninguém se pode apoderar do falafel ou do hummus e dizer isto é meu, isto é de todos. E da mesma forma como existe esse património coletivo na gastronomia, eu gostava muito que isso fosse uma realidade nos próximos tempos, porque iria contribuir para a melhoria do mundo, assim, grosso modo, dizendo. Obrigado, Khalid, obrigado. Homem breve, ele começa, não para. Vamos dar a palavra para Lior. Lior, como tu ves a... Homem empolgado, gosto dessa empolgação, Khalid. Lior, como tu enxergas a administração americana em relação a estes tratados? Teremos mais tratados, menos? Sim. Não podemos esquecer o rol que os Estados Unidos sempre jogam para aproximar entre os israelenses e os árabes. Começou com a paz com o Egito, com a mediação do Jimmy Carter, democrata. Depois a paz com a Jordânia, também com a participação americana. E também o processo de paz que iniciamos com os palestinos também, com mediação americana, e assim também as negociações que começamos com a Síria. Agora, não podemos esquecer também
o rol importante que agora fez Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, para lograr essa paz com os Emirados, com Bahrein e com Sudão também. Agora vai entrar Joe Biden na Casa Branca. Parece que também é um bom amigo de Israel. Também é uma pessoa que quer também aproximar entre os israelenses e os árabes. Ele também vai tentar, parece, colocar de novo o tema palestino no meio do discurso político do Oriente Médio, mas, ao final da conta, vai depender de nós, da gente, não só dos israelenses, mas também dos árabes. Se Marrocos vai querer fazer ou reanudar ou levantar um pouquinho o nível das relações diplomáticas com a gente, vai depender deles. Porque lembram que com Marrocos tivemos relações quase completas, diplomáticas quase completas, mas no ano 2000, com a segunda intifada, eles cortaram e fecharam a sua representação em Tel Aviv e fecharam a nossa representação no Rabat. Vai depender do Marrocos. Se Tunis quer fazer paz conosco, com a gente, nossos braços estão estendidos, nosso coração está aberto para eles. A Arábia Saudita também tem boa relação com a gente, permite o sobrevoo dos aviões israelenses, mas se quer um pouquinho levantar o nível diplomático, político, vai depender deles. Sempre com a ajuda, o empuxão dos Estados Unidos, que sempre serve. Sempre é bom ter esse amigo americano para dar para a gente alguma puxinha. Me contas o seguinte, Lior, as embaixadas dos Emirados Árabes Unidos e de Bahrein vão ficar onde? Em Tel Aviv ou em Jerusalém? Já tem uma definição disso? Não sabemos ainda. E eu quero fazer uma pergunta para ti. Tu é um dos poucos diplomatas israelenses que falam em forma assim super fluente o árabe. Em qual destes países vamos te ver como embaixador? Obrigado. Se eu realmente já quero ser embaixador, eu dediquei. Estamos dando uma primícia aqui, hein? Olha, Antena 1, Portugal, Lisboa, tu está falando, Khalid, futuro embaixador de Israel. Vamos falar só em termos gerais, ok? Então, breaking news. Vai, fala então, Lior. Ok, vou dizer o seguinte, ok? Que eu dediquei muitos anos da minha vida para conhecer o mundo árabe, para aprender mais e mais e para chegar a dominar o idioma árabe. Eu leio todos os dias os jornais árabes, olho os canais árabes, falo com árabes todos os dias, com árabes do Marrocos, com Túnez, com Egito, com tudo, com os Emirados, com jornalistas de todo o mundo árabe, até com libaneses, ok? Então, sim, vai ser uma linda ocasião para mim ser embaixador num desses países árabes. Ainda não foi nomeado embaixador, os embaixadores destes países? Não. Ainda não. Bom, digamos que... eu já tenho candidato. Vou ligar para Netanyahu. Nessa fase da minha vida, estou agora em Israel. Eu voltei do Brasil faz 4 anos. Agora estamos aqui, toda a família, a minha mulher, os meus filhos. Estamos aqui em Israel, felizes. Vamos ver. Quando vir a oportunidade, não vou perdê-lo. Eu quero deixar você conversando um pouquinho árabe. Inshallah virá. Eu só queria...
Um pouquinho. Só queria Quero dizer ouvir um uma pouquinho coisa. do árabe, Queria Khalid. dizer Khalid, quero ouvir um pouquinho o teu árabe eu só falando aí queria com o dizer Lior. uma coisa. قل باسم ربك. Subhanallah, subhanallah. Eu queria só dizer uma coisa, a comentar um aspecto que me parece importante, que é o Lior versou aqui um aspecto muito interessante, que é as ideais ou eventuais futuras relações de Israel com outras geografias, ou melhor, outras nações do mundo árabe. O mundo árabe é assim um conceito altamente subjetivo e amplo, não é? Tanto que eu normalmente, quando me refiro, não gosto de falar em nações islâmicas. Porque falar em países islâmicos, o que é verdadeiramente um país islâmico? É um país que segue a Sharia? É um país cuja população é maioritariamente islâmica? Se for assim, a Indonésia é o país mais populoso, islamicamente falando, do mundo, não é? Portanto, é um conceito muito impreciso. Eu gosto mais de falar em nações árabes, ou países árabes, ou países de maioria islâmica. Esse é um conceito, se calhar, que nós temos de falar. Mas a propósito de Marrocos, Marrocos é um país que tem uma tradição, uma herança cultural e religiosa, onde os judeus estiveram muito presentes. Ou seja, os judeus, como sabem, na origem sefaradi, o Isaac é um bom exemplo disto, ele é sefardita, o pai dele, o rabino Abraham Assor, também é sefaradi, e de facto não se percebe porque é que, por exemplo, um país como Marrocos, nós, por exemplo, fizemos o nosso programa, fazemos o programa habitualmente na rádio e fomos visitar o Papa Francisco. Tivemos o privilégio de fomos dar uma palestra à Pontifícia Universidade da Santa Croce, em Roma, e depois fomos cumprimentar o Papa Francisco. E depois queríamos ir a dois países, queríamos ir a Israel, naturalmente, e portanto o ano passado estava previsto irmos a Israel numa iniciativa chamada Holy Land Dialogues, que entretanto não se realizou por conta desta questão do corona, e depois os meus amigos de programa perguntaram-me, e agora que país árabe vamos nós? E de facto não era fácil. Eu pensei logo em Marrocos, porque de facto a capital mais próxima de Lisboa é Rabat, não é Madrid, como sabem, e pensei naturalmente nos Emirados, porque achei que os Emirados de facto eram um país com este mosaico de culturas e com esta abertura. E as notícias são boas nesse aspecto, porque fomos convidados pelo Ministério da Cultura dos Emiratos a fazer precisamente um diálogo a três, sou eu, o judeu Isaac Assor e o católico Pedro Gil, são os meus colegas, a fazer um diálogo precisamente sobre esta realidade que no fundo está a acontecer e está a eclodir nestes países. Isto para comentar aquilo que o Lior dizia, de facto, às vezes sabe qual é o problema, Lior? Isto é a minha opinião pessoal, atenção, não é nada oficial, que é, às vezes é preciso alguém ganhar coragem. O problema das relações de Israel com outros países árabes é que todos aqueles que eventualmente quisessem ganhar essa coragem, quisessem dar esse passo, quisessem inaugurar essas relações, poderiam sofrer de um síndrome ou de um estigma dos países vizinhos e de todos os países islâmicos. Portanto, parece que um puxava o outro, mas não os puxavam para cima, puxavam para baixo. Não é? E, portanto, quer dizer, aqui às vezes é preciso que alguém tenha a coragem, como disse, de romper com os cânones vigentes e com a realidade, enfim, marcada, não é? Ou com a realidade vigente, para que se possa inaugurar ou reinaugurar um capítulo novo das relações naquela zona e sobretudo de paz, porque é de paz que o mundo e que especialmente aquela zona que está no nosso coração, todos nós precisa, não é? Khalid, aqui o Mauro Silva disse: queria saber se israelita é sinônimo de israelense no português de Portugal. É português de Portugal e israelita é israelense, portanto nós não dizemos israelense, dizemos israelita. Ok, É como... se não é, eu sugeriria ao Dr. Khalid, que eu estou aprendendo a admirar muito. Utiliza-se israelense ao se referir aos habitantes de Israel, reservado israelitas para referir aos judeus em geral. Obrigado, Mauro Silva. Acho que já está esclarecido pelo Dr. Khalid. Obrigada, Bertinha Rottenberg, por estar ali, e Betsy Enke, que também está participando. Eu queria ouvir de ti, Lior, falaste de turismo. Tá? Hoje pela manhã falei com meu amigo Pablo Klein, que mora em Tel Aviv,
Ele me disse que tem assim uma onda de israelenses com muito desejo de pegar um avião, seja de Lalo ou de Tiad, e visitar os Emirados Árabes. Quantas horas de voo separam os países? 3 horas. 3 horas 3 horas. só. 3 horas só. 3 horas, 3 horas. O Oriente Médio é um polo realmente muito importante de turismo pela sua história. Nós temos a cidade de Jerusalém, que já falamos, verso do monoteísmo, nós temos El Cairo com as pirâmides. Como vai ser esse turismo? Como Israel projeta o turismo dos Emirados Árabes? Como está se preparando? Sim, os israelenses, quando tem alguma porta no mundo árabe aberta para eles, vão. Quando fizemos a paz com o Egito, muitos israelenses foram para o Cairo. Ainda muitos israelenses vão para o Sinai, a península do Sinai. Com Jordânia aconteceu o mesmo. Com Marrocos, 50 miles de israelenses vão como turistas para o Marrocos todos os anos. Só pelo corona parou um pouquinho. 50 mil, é muito. E Marrocos recebe esses israelenses com seus passaportes israelenses, é muito, muito importante. Por quê? Porque é o desejo dos israelenses de visitar, de sentir que somos parte dessa vizinhança, desta região. Queremos ser aceitos. Muitos dos israelenses, temos que lembrar, são de origem árabe, são de países árabes, ou nasceram lá no Egito, no Iraque, no Marrocos, ou nasceram para pais que nasceram lá nesses países. Então, para eles é muito natural, é nostálgico, é parte da alma de visitar, de caminhar no mercado oriental, falar árabe com os vendedores das lojas, ouvir a música árabe, ouvir Muhammad Abdel Wahab, ou Abdel Halim Hafez, ou Kulthum, ou música marroquí. Temos em Israel muitos artistas que fazem música árabe, cantam em árabe e fazem música em árabe. Então, não recebemos muitos turistas do mundo árabe até agora. Do Egito, não recebemos quase nada, quase ninguém, porque as autoridades egipcianas, infelizmente, não permitem para eles visitar Israel. Mas sim, cada ano na Páscoa dos coptos do Egito, os coptos, eles sim, ao redor dos 5.000 coptos, recebem o permisso de visitar Israel e Jerusalém. Da Jordânia também não recebemos muitos turistas. Do Marrocos... Lior, só para acrescentar uma coisa àquilo que o Lior está a dizer. Como vocês sabem, o número é este, eu não sei se é real ou não, isto foi o que eu li. Vão entrar 550 empresas israelitas em solo imarati até ao final do ano. Portanto, reparem que isto é muito promissor. Nós estamos a falar de em cerca de 2 meses, mês e meio, entram 550. Eu, quando brinco com o meu amigo Isaac e digo-lhe, olha, vou entrar 550 empresas, ele disse, olha, já lá estavam muitas, mas que não podiam sair do armário, não é? Portanto, sabíamos que havia de facto capital israelita circulante, ou dos nossos irmãos judeus, em muitas outras zonas, e que de facto já lá estavam, direto ou indiretamente. O que eu acho muito interessante naquilo que estás a dizer é o facto de... haver de facto esta mais uma vez reforçar o facto de haver esta herança comum e deste fluxo turístico ser um bom pretexto para começar as relações, ou para, não é começar, mas no fundo para consolidar aquilo que eram os legítimos anseios da população. Eu acho que há aqui um aspecto muito importante que Israel mudou também, que foi, como sabem, no passado, quem fosse a solo israelita levava um stamp no passaporte.
E isso era um dos problemas que existia para os cidadãos árabes. Porquê? Porque depois países que não tivessem relações diplomáticas, se soubessem que o Khalid Jamal tinha ido a Tel Aviv, estava em maus lençóis noutros países. E agora Israel, como sabem, dá um cartão, não é? Cartão esse que evita com que haja depois incidentes diplomáticos ou que países que, enfim, ainda têm uma prática se calhar menos amigável e menos, enfim, de certa forma, a suportar a livre circulação de pessoas, porque não, não é? Porque a pessoa é livre de ir onde quer. Quer dizer, mesmo que eu vá a Israel ou a Tel Aviv, isso não cria uma presunção sobre a minha pessoa que eu estou a suportar Israel e que estou contra os árabes. Isto não tem sentido, não é? Quer dizer, o turismo é o turismo, não é? Era só o que faltava eu ir à Casa Branca ou ir aos Estados Unidos e alguém dizer que eu estou a apoiar Joe Biden. Mas por que razão é que isto acontece, não é? Portanto, esse também é um estigma que tem que acabar. O estigma de as pessoas que vão a Tel Aviv ou que vão a Israel estão a compactuar com o regime israelita. Não faz sentido, não é? E, portanto, eu acho que... Uma pergunta, desculpa, Khalid, uma pergunta. Nós estamos já com 72 anos de independência do Estado de Israel. Que acontece com a relação com a Síria? O que acontece com a relação com o Líbano? Sabemos que a situação interna de ambos países é muito difícil, mas Israel não tem relações com aqueles países, então de fato é como se estivesse em guerra ainda, não existe nenhum tipo de acordo de reconhecimento. Quando teremos um avanço? Quando a diplomacia israelense vai conseguir avançar com o Líbano e com a Síria? Primeiro que nada, com o Líbano, faz 2 meses começamos reuniões, negociações para marcar as fronteiras marítimas entre nós e entre o Líbano. E já houve 2 reuniões em Nakura, Ras El Nakura, que na fronteira entre Israel e o Líbano, sempre com participação da ONU e com participação dos mediadores americanos, mas, de fato, israelenses e libaneses, e alguns deles são do Hezbollah, se sentaram ao redor da mesma mesa. Então, parece que Hezbollah, o problema maior do Líbano é o Hezbollah. E o obstáculo maior para ter paz entre Israel e o Líbano é o Hezbollah. E o Hezbollah apoiado pelo Irã. Porque eu sei que o povo do Líbano quer viver em paz com Israel. Se são maronitas, se são cristãos, se são sunitas, e até alguns xiitas querem viver em paz com Israel. Enquanto a Síria, com a Síria, lembram que a gente teve negociações bem avançadas com eles e quase entregamos as alturas do Golão para eles a câmbio de paz com eles. Mas agora faz 10 anos já que tem a guerra civil na Síria. Imaginem se o Golã, as alturas de Golã, não estivessem na mão de Israel, senão na mão da Síria com essa guerra civil. Qualquer facção, qualquer grupo terrorista podia lançar mísseis contra Israel das alturas do Golã. Então, pelo momento, não podemos falar de nenhuma paz com a Síria. Primeiro, eles têm que resolver o problema interno deles. Mas com o Líbano, acho que tem alguma esperança. Mas é o governo do Líbano, Hezbollah e os demais, que tem que decidir se querem trabalhar para os interesses do povo libanês ou querem continuar como até agora. Depende deles. Muito bem, estamos chegando ao final deste encontro. Tem muita gente aí ligada acompanhando ao vivo e muita outra que vai acompanhar, porque este encontro fica gravado. Obrigado também, Regina Bliacheres, Tami Rahal. É interessante que as pessoas... É para ouvir, as pessoas que estão ligadas, é para ouvir o ilustre Lior, imagino. o futuro senhor embaixador. Obrigado. Mas o que eu quero dizer é que realmente, sim, aqui nós organizamos este encontro neste horário, em respeito a vocês, para que não fique muito tarde.
já que em Israel já são as 10 da noite, 10 e 10 da noite, lá em Lisboa, em Portugal, são as 8 e 10 da noite, aqui no Brasil à tarde ainda, são as 5 e 10 da tarde, mas este encontro fica gravado, eu tenho muito, depois vai para YouTube, e o que nós queremos aqui desde a Cibra é justamente trazer essa palavra de paz, essa palavra de entendimento, poder sentarmos virtualmente numa sala, uma pessoa que justamente representa, é dirigente da comunidade islâmica de Portugal, não é apenas alguém que nasceu no âmbito de uma família, é alguém que também vive e respira a liderança, e alguém que está no mundo da diplomacia, na linha de frente de Israel. O trabalho do Lior é isso aí, acordar todos os dias e ver como relacionar-se melhor com o vizinho. Lior não acorda todos os dias para ver como destrói o vizinho, pelo contrário. Então, queria uma palavra. Imagino que a vida do Lior não seja fácil. Claro que não. Há de haver dias de ter algumas dores de cabeça. Mas eu espero, enfim, que estas suas dores de cabeça vão sendo cada vez menores, honestamente. Porque é como disse, enfim, não há nada, eu costumo dizer isto, enfim, todos nós, o judaísmo é uma religião que não tem proselitismo, não é? Não é como a religião islâmica ou a religião cristã. E o Isaac muitas vezes diz isso no programa. Atenção que no judaísmo não há proselitismo, o que é absolutamente fantástico, não é? Mas nós às vezes numa tentativa espontânea, não é de converter ninguém às nossas religiões, mas é, no fundo, de mostrar os bons exemplos e as boas práticas das nossas fés e das nossas crenças. Costumamos sempre dizer que as forças do bem vencem sobre as forças do mal, não é? E, portanto, aqui, havendo paz, havendo irmandade, havendo boa vontade, havendo uma boa intenção, nia, como o Lior sabe, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse innamal a'malu binniyat, ou seja, as ações, amal significam ações e niyat intenções, as ações devem ser avaliadas conforme as intenções, e portanto de facto a intenção, seja do lado israelita, seja do lado emirati, seja destes próximos países que possam vir juntar, o Bahrein e o Sudão já deram o exemplo, mas outros, eu acho que é sempre uma intenção de paz e é sempre de louvar e de valorizar e dignificar todos aqueles que buscam a paz e que querem ser melhores cidadãos, melhores crentes, melhores servos de Deus e mais amigos. Obrigado, Khaled. Eu quero lhes dizer que cada vez que eu falo com árabes de diferentes países árabes e vejo que com eles realmente podemos construir diálogo e nos entendemos e que queremos viver em paz, isso me fortalece e fortalece o optimismo e a esperança. E hoje também me encontrei com um amigo, o Khaled. É a primeira vez que nos encontramos, que falamos assim. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Rabino Gershon. Eu também quero dizer algo escrito no Corão. O Corão diz: وَإِذَا جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ. Se você ver que eles se inclinam para a paz, você também tem que inclinar para a paz. Então, a gente tem que construir a paz, temos que convencer mais e mais habitantes dessa região que queremos e podemos viver em paz. A verdade, Lior, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fez um acordo de paz com os judeus na altura do início naquilo que era a Península Arábica, hoje a Arábia Saudita, no povo do Yathrib, naquilo que deveria dar origem à cidade de Medina. Portanto, provavelmente dos acordos mais antigos que existiram, foi um acordo de um profeta, ou de uma nação, neste caso, de um início de uma religião e de uma civilização, com o povo judaico. E, portanto, é um pouco complicado falar da história do Maomé e com os judeus da Península Hijaz. É verdade. Porque também houve alguns capítulos amargos dessa verdade, história. Verdade. Então, verdade. Mas, sim. E verdade, e também verdade seja dita, nós há dias discutíamos isto, todas as religiões têm pontos de fraqueza, não é?
todas as nossas fés, infelizmente, em nome das nossas fés, já se cometeram muitos, não vou dizer atentados, porque é uma palavra muito forte, mas muitos atos que ao fim e ao cabo não refletem o espírito das nossas religiões, não é? E da nossa crença em Deus. E, portanto, nosso objetivo é sempre melhorar e dar o exemplo bom. Não é? Eu falei antes da politização do conflito. E parte desta politização, quem é o responsável dessa politização são alguns imãs do século XI, do século XII, que interpretaram o profeta Maomé e tomaram algumas palavras deles e interpretaram isso como jihad, temos que lutar, temos que matar, temos que liberar a terra conquistada pelos inimigos. Infelizmente, hoje em dia também tem alguns políticos que utilizam esse discurso só para destruir e não para construir. Verdade. Sim. Muito bem, meus caros amigos, eu quero agradecer pelo mais precioso que vocês me deram para mim hoje, que é o vosso tempo, a vossa vontade de falar, de conversar, de construir. Todos nós, em maior ou menor medida, que estamos compartilhando esta tela, somos peacemakers, somos pessoas que construímos a paz. A paz não se constrói assim com grandes acordos. A paz começa com uma conversa como esta aqui, numa página de Zoom, e depois se espalha. Tem um cartazinho ali que eu estou mostrando, que comprei em Israel, e que diz Bechol davar yeshmashu yafé. Em cada coisa tem algo bonito. Esta tarde para mim foi muito bonita, foi muito agradável, foi fantástica poder compartilhar este tempo com vocês. Eu sei que tenho dois grandes amigos, um em Lisboa, outro em Jerusalém, quem sabe o dia de amanhã em outro país, em outra cidade, mas eu quero lhes pedir que espalhem esta mensagem. Tá? Esta mensagem não pode ficar entre nós. Espalhem esta mensagem e cuidemos muito, muito, muito daqueles que não pensam como nós e fazem parte dos nossos povos e fazem parte dos nossos países. Tá? Sem importar qual é a religião, sem importar qual é a origem, acho que cada um de nós, como dirigentes, um na diplomacia, outro como dirigente, eu como religioso, cada um de nós temos esse papel fundamental de poder espalhar esta mensagem de paz e diálogo. Então, muito obrigado. Deixa-me só dizer aqui duas coisas mais. Uma, que me lembrei agora. Uma, o meu pai, apesar de eu nunca ter ido a Israel, o meu pai foi no final dos anos 80 e esteve tanto de um lado como do outro, e numa altura em que a instabilidade se calhar ainda era maior do que aquela que existe hoje. Felizmente, apesar de haver muita coisa ainda a melhorar, já existe mais estabilidade e as forças de segurança, neste caso israelitas, conferem alguma segurança ao local. E trouxe uma coisa muito gira, uma latinha, que eu agora não vos consigo mostrar, mas que diz, é uma lata que parece uma lata de sardinha ou de atum, e que diz contains holy air or ar the holy land of Israel, ou seja, é uma lata, é uma brincadeira, não é? No fundo, que aquilo diz que contém ar e, como sabe, o ar está em todo lado. É como Deus está em todo lado. E, por outro lado, todos serão muito bem-vindos aqui em Lisboa. Não nos esqueçamos que Portugal foi o país que criou uma lei da nacionalidade para conceder cidadania efetiva e plena a cidadãos, ou melhor, a judeus de origem sefarada. E, portanto, todos aqueles que tiveram um passado comum aqui podem encontrar em Portugal um país ótimo para, no fundo, conviverem pacificamente. E, portanto, isto é a minha forma de dizer ahlan wa sahlan em árabe, ou pelo menos é welcome, e venham fazer-nos uma visita assim que possível. Shukran, Gershon, shukran, Khaled. Shukran. Deixa só alguns comentários aqui que aparecem. O Dr. Klaus Michel Preger disse: aprendemos muito com os ilustres convidados, parabéns a Sibra pelo esforço. A Hedy Lorraine Hoffman disse uma reunião muito interessante. A Olga Weinhaber disse parabéns para o nosso Rabino Gershon pela atividade. O Dr. Claudio Wolf, aprendi, gostei muito desta live. Obrigado, Khalid e Liori Gershon. A Gali Volkovic, obrigada. A Kátia de Cesar. Tem muita gente ali opinando, deixando a sua mensagem.
E, bom, vamos continuar construindo, trazendo as novidades. Depois, em outra oportunidade, Khalid, vamos falar desse mundo da Península Ibérica, trazer um pouquinho de história, poder trazer aquele trio da Antena 1 para um Zoom aqui, que nos falem também desse relacionamento interreligioso que nós tanto pregamos, como está sendo feito em Lisboa. Lior, querido, Bashaná, Bab, Yerushalayim, Abnuyá, no próximo ano nos encontramos em Jerusalém, quem sabe levo aí, pego o voo da TAP, que sai aqui de Porto Alegre, desce em Lisboa, aí pegamos a TAP e continuamos até mais 5 horas apenas da tua casa, Khalid. Fazemos um stopover no Dubai. Podemos fazer um stopover no Dubai antes de irmos para lá. Não tem problema. Agora já podemos. A gente vai... Olha, o Rabino Nitol Bonder, um queridíssimo colega aqui, fez alguns anos atrás um projeto que é chamado Os Caminhos de Abraham, tá? E era justamente percorrer os países árabes até chegar em Israel e terminar em Jerusalém. Tomara que em todos os países da região tenha paz e que muitos de nós, descendentes de Abraham, possamos, de Abraham e Ibrahim, porque de fato era o mesmo, que possamos continuar caminhando juntos, sim, pelos caminhos de Abraham, que são os caminhos que Deus quer para todos nós. Obrigado, Shukran. Toda rabá. Obrigado. A gente fala. Tchau. Obrigado. A gente se fala. Shalom, salam. Shalom, salam.